Informativo Bancário, Brasília, 21 de dezembro de 2015. Diretor do DIAP avalia: Brasil passa por uma crise com 3 dimensões. Abre aspas. A atual conjuntura nacional está imersa em uma grande crise ética, moral, econômica e política, e nenhuma delas ainda foi equacionada. A avaliação é do diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Queiroz, ao abordar o cenário político e econômico brasileiro na plenária sobre o tema, promovido pelo sindicato na quinta-feira, dia 17, no auditório da Escola Parque 308 Sul. Na avaliação do também jornalista e analista político, a crise econômica provavelmente será que se projetará com mais reflexo negativo sobre o país, considerando que está havendo uma perda diária da ordem de 7 mil empregos. Abre aspas. A tendência é que este quadro piore um pouco mais. Por isso, precisamos ter a clareza para dialogar com a opinião pública para que não haja desalento e nem desesperança neste momento, enquanto se busca a retomada do crescimento em bases sustentáveis, pontuou o diretor. Queiroz discorreu que há no Brasil uma combinação de 4 fatores que são sinônimos de crise em qualquer país ou lugar: um governo enfraquecido, um congresso corporativo, um judiciário midiático e uma imprensa tendenciosa. Abre aspas. Para ele, a crise política instalada no Brasil tem reflexos nas manifestações de junho de 2013 que não tiveram o propósito atual, eram para pedir mais Estado, mais governo e mais políticas públicas. Depois, foi apropriada por setores que não tinham mais interesses. Abre aspas. O cidadão foi às ruas nas dimensões de eleitor, contribuinte, usuário de serviços públicos e consumidor. Não houve protesto na dimensão de trabalhador, porque naquele momento o emprego e a renda cresciam. Também não foi permitida a participação dos setores do movimento social organizado, como os partidos políticos, sindicatos, MST e UNE. Fecha aspas. No entanto, na análise do diretor do DIAP, nenhum dos pleitos das manifestações se transformou em políticas públicas. Por conta disso, o povo se indignou e passou a se identificar contra tudo que está aí. Abre aspas. O Congresso eleito nesse ambiente político foi esse que vemos, o mais conservador de todos os tempos e que representa o que há de mais atrasado na política nacional, observou o diretor. A matéria na íntegra você confere em bancariosdf.com.br. País vive momento singular, frisa economista Márcio Postman. Abre aspas. O Brasil está vivendo um momento singular, comparável a outros de forte tensão como foram as décadas de 30 e 80. A constatação é do economista e professor da Unicamp, Márcio Postman, que, na terça, dia 8, abordou o tema desenvolvimento econômico, distribuição de renda e avanços sociais em mais uma edição do Brasília Debate, promovido pelo sindicato em sua sede. De acordo com Postman, que também é presidente da Fundação Perseu Abramo e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, naqueles momentos, o país soube dar passos importantes, reconstruindo sua maioria política e, ao mesmo tempo, construindo um projeto de desenvolvimento da nação. Abre aspas. O ciclo político iniciado na nova república se esgotou. Estamos vivendo este esgotamento e a expectativa é que o governo tenha a capacidade de reconstruir sua maioria, estabelecendo um projeto ousado para o Brasil nos próximos anos, ressaltou o economista. Ponderando, nós estamos muito limitados numa agenda de curtíssimo prazo. Postman frisou que a desigualdade é uma marca do Brasil, embora a realidade social brasileira tenha melhorado expressivamente durante a última década, com a diminuição da exclusão social. Abre aspas. Contudo, a desigualdade regional continua marcante, observou. Retrocesso. Abre aspas. No ano 2000, houve um retrocesso inclusive no índice econômico e social, porque o Brasil havia sido a 8ª economia nos anos 80 e nesse ano retroagiu para 13º país, e havia um quadro social mais alarmante do que em 1980, em virtude da expansão do desemprego, citou o economista, lembrando que em 1980 a taxa de desemprego era de 2,7% da força do trabalho e no ano 2000 era de 15%. Postman prosseguiu. Na primeira década do século XXI, houve um crescimento econômico significativo, combinado com a democracia e política de distribuição de renda de maneira geral. Isso nos permitiu, comparativamente aos últimos 50 anos, oferecer resultados significativos na última década de 2000, que foi uma década em que a desigualdade aumentou no mundo,
mas em que, no Brasil, de forma inversa, conseguiu reduzir pelo menos a desigualdade na renda do trabalho. Nós éramos o terceiro país mais desigual do mundo. Hoje, somos o 16º. Leia a matéria na íntegra em bancariosdf.com.br. Contra a PLS 555, o sindicato mobiliza bancários e faz protesto em defesa da Caixa. O sindicato e outras entidades sindicais participaram no dia 14 de dezembro do Dia Nacional de Luta em defesa da Caixa 100% pública e contra o PLS 555 de 2015, que abre o capital das empresas estatais. Para o presidente do sindicato, Eduardo Araújo, este projeto não irá destruir apenas a Caixa, um banco público que realmente serve à sociedade brasileira, mas irá privatizar outras estatais. Araújo garante: estamos juntos com outros sindicatos do país em defesa das estatais. Entre as empresas ameaçadas pelo PLS 555, além da Caixa, estão o Banco do Brasil, o BNDES, Correios, Petrobras e outras estatais federais, estaduais e municipais. Diretor da CUT Nacional e secretário de Formação da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro-Norte, Jaci Afonso lembrou que o sindicato luta fortemente contra a abertura do capital da Caixa desde a posse da nova presidente do banco. Abre aspas, mas é importante perceber que, na prática, a Caixa está abrindo seu capital quando vende partes acionárias de empresas que fazem parte do grupo. Fecha aspas. O diretor da FETEC Centro-Norte, Enilson da Silva, afirma: estamos atentos contra essas artimanhas conservadoras do Congresso Nacional. A aprovação do projeto que trata da Lei Geral das Estatais, o PLS 555, será um grande retrocesso para o Brasil, por isso o tema precisa ser amplamente debatido. Condições de trabalho. O sindicato também cobra da Caixa mais contratações e o fim do assédio moral. Enilson, que é funcionário da empresa, lembrou que o banco dispõe de um contingente de 1.000 aprovados no concurso de 2014. Abre aspas. Muitas pessoas já foram até convocadas, mas o banco insiste em não contratá-las. O número insuficiente de empregados prejudica os clientes que sofrem com as intermináveis filas e sobrecarrega os empregados, levando-os ao adoecimento. Sobre o assédio moral, Enilson afirmou: o sindicato quer livrar a categoria dessa praga que tem provocado o adoecimento de muitos bancários. Não dá mais para aceitar o assédio moral, que afronta a dignidade e a honra dos trabalhadores. Também participaram do ato os diretores do sindicato, Adilson de Souza, Antônio Abdan, Vanessa Sobreira e Vandeir Souza, e da FETEC Centro-Norte, Francinaldo Costa. A votação do PLS 555 foi adiada para o ano que vem. Cooperforte apresenta nova proposta de PCS para 2016. Em negociação realizada na quinta, dia 17, com o sindicato, a Cooperforte apresentou o estudo que visa implementar o novo Plano de Cargos e Salários, o PCS, em janeiro de 2016. Caso a proposta seja aprovada pela direção da cooperativa e por Assembleia dos Funcionários, as alterações salariais ocorrerão a partir do dia 1º de março do próximo ano. A proposição corrige distorções do plano atual e diferenciará a remuneração das funções por níveis, horizontalmente, de 8 a 12, segmentando-as por grau de responsabilidade e complexidade das tarefas executadas, verticalmente, além de atribuir-lhes novas nomenclaturas. Em cada função, os funcionários poderão avançar de nível a cada 3 anos, pelo tempo de serviço, e avançar 2 níveis por avaliação de desempenho, GDP, a cada 2 anos. Dentro das diversas reivindicações que sempre solicitamos, acreditamos que a grande maioria foi contemplada, afirmou a diretora do sindicato Thalita Régia, que também é funcionária da Cooperforte. Podemos afirmar que tivemos mais um importante avanço entre os vários conquistados ao longo desses últimos 6 anos, acrescentou a dirigente sindical, que participou das negociações com a cooperativa de crédito. O novo PCS será encaminhado para a apreciação da presidência da Cooperforte e a aprovação do Conselho de Administração. Logo após esse trâmite, o plano será avaliado em assembleia a ser convocada oportunamente. A nova proposta de PCS para os funcionários da Cooperforte contém avanços importantes, afirmou o presidente do sindicato Eduardo Araújo, que também participou das negociações com a cooperativa de crédito. Acompanharemos os desdobramentos da proposta e vamos informar os funcionários do seu andamento, finalizou Araújo. Crédito da PR em 12 de janeiro.
O sindicato assinou na quinta, dia 17, com a Coperforte, o Acordo Coletivo de Participação nos Resultados, o PR, referente ao exercício de 2015. Segundo a Coperforte, o pagamento será feito no dia 12 de janeiro de 2016. O imposto de renda sobre os valores a serem pagos a título de PR será calculado com base na medida provisória número 597, de 26 de dezembro de 2012, que isenta os valores de R$ 6.000 recebidos por funcionários a título de PLR, uma conquista dos trabalhadores. Pelo acordo, a PR a ser paga nos empregados, incluídos admitidos em 2015, será proporcional aos dias de trabalho na cooperativa durante o ano e será calculada por mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 dias. Banco do Brasil. Nomeações da DITEC causam insatisfação. Em novembro e dezembro, foram nomeados mais de 200 funcionários para a diretoria de tecnologia do Banco do Brasil em funções de analistas e gerentes. A falta de critérios claros e objetivos nas nomeações, a ausência de justificativa ou feedback e a excessiva subjetividade do processo causaram, na maioria dos funcionários, sentimento de descontentamento, suspeitas de favorecimento, clientelismo e perseguição por diferentes motivos. Na DITEC, 60% das vagas disponíveis para a ascensão são preenchidas através de indicação e escolha de gerentes, e 40% são ocupadas por processo seletivo com prova escrita, respeito à ordem de classificação e entrevista com participação de lideranças não hierárquicas. As vagas que foram preenchidas referem-se à parcela de indicação. Os processos seletivos objetivos estão previstos para acontecer no primeiro semestre de 2016. Sindicato cobra processo seletivo com critérios claros e objetivos. O sindicato defende processos seletivos com critérios claros e objetivos que respeitem a ordem de classificação, reduzindo assim o clientelismo e a perseguição. Essas reivindicações já foram apresentadas ao Banco do Brasil e fazem parte da mesa temática de ascensão. Sindicato exige mais segurança no edifício sede do Banco do Brasil. Em reunião com representantes do Banco do Brasil no dia 10, o sindicato entregou o abaixo-assinado pedindo a adoção de medidas para solucionar o problema da falta de segurança no deslocamento dos trabalhadores entre o edifício sede, Green Towers Brasília, e o estacionamento externo. Entre as ações propostas no documento estão instalação de base policial comunitária nas imediações do edifício, disponibilização de vagas na garagem para os funcionários, priorizando gestantes e pessoas em tratamento de saúde, e o aumento de quantidade de vans com ampliação do roteiro de transporte, incluindo paradas em mais prédios e na rodoviária do plano piloto. Temos certeza que o peso institucional e político que o sindicato e o Banco do Brasil possuem irão ajudar quando a instituição financeira solicitar à Secretaria de Segurança Pública do DF a instalação da base policial, sobretudo porque o pedido estará acompanhado de 1.000 assinaturas de trabalhadores e usuários do edifício, destacou Tereza Cristina, diretora do sindicato e funcionária do banco. Leia a matéria completa em bancariosdf.com.br. Banco do Brasil se compromete a instalar biombos em todas as agências até julho de 2016. Atendendo a reivindicação do sindicato, o Banco do Brasil se comprometeu a instalar biombos nos caixas em todas as agências do banco até julho de 2016. Pelo que foi acertado, serão instaladas no mínimo 10 divisórias por mês. O anúncio foi feito durante reunião realizada no dia 9 e que contou com a participação do presidente do sindicato, Eduardo Araújo, dos diretores Mariana Coelho e Rafael Zanon, além do gerente responsável pela área de engenharia do Banco do Brasil. Rafael Zanon explica: o sindicato tem cobrado constantemente providências do banco para a instalação dos biombos nas agências bancárias. Essas instalações têm evitado as chamadas saidinhas de banco. Eduardo Araújo afirma que o sindicato está atento ao cumprimento da lei distrital que prevê a instalação dos biombos. Abre aspas, os bancos não podem pensar apenas nos lucros, têm que priorizar também a segurança dos clientes e bancários. Vamos fiscalizar para que a norma seja cumprida, assegurou o presidente. Já tem biombos instalados às agências de Águas Claras, Guará 1, Setor Bancário Sul, Taguatinga Centro, Conjunto Nacional, Postales, Correios e Setor Comercial Sul. Lei Distrital. Criada com o apoio do sindicato, a Lei 5.086 de 2013 visa a proteção de clientes e bancários quando exige a instalação de biombos entre os caixas e a área relativa às filas nas agências bancárias.
O boletim da CACI destaca avanços na gestão participativa em 2015. A CACI, por meio da Diretoria de Saúde e Rede de Atendimento, realizou 19 pré-conferências e 17 conferências de saúde dos conselhos de usuários em 2015, na construção de uma gestão democrática, transparente e participativa. O recém-divulgado 18º Boletim Prestando Contas, CACI, dos conselheiros e diretores eleitos pelos associados, destaca que os bons resultados foram alcançados com o engajamento dos conselhos de usuários estaduais na divulgação prévia das conferências, realizadas a cada 2 anos, em conjunto com as unidades CACI, com o apoio da ANAB, do Sindicato dos Bancários, de entidades representativas locais e da Diretoria de Saúde e Rede de Atendimento, o que resultou na maior média de público por conferência, com um total de 2.097 participantes. Acesse a versão online do boletim em bancariosdf.com.br. Negociação desta segunda-feira com a CACI. Até o fechamento dessa edição, a mesa específica com o Banco do Brasil para debater a CACI, na segunda, dia 21, ainda não havia se encerrado. Para conferir o resultado das negociações, acesse bancariosdf.com.br. Associados escolhem comissão que conduzirá processo eleitoral para a diretoria do sindicato para triênio 2016-2019. Em Assembleia Geral Ordinária, realizada na quarta-feira, dia 16, na sede do sindicato, 345 associados elegeram por voto os 5 representantes para compor a comissão eleitoral que coordenará o processo de eleição da nova diretoria para o triênio 2016-2019, conforme prevê o artigo do Estatuto da entidade. Durante a Assembleia, espaço democrático de debate da categoria bancária, 2 chapas se inscreveram para disputar a composição da comissão no sistema de proporcionalidade de acordo com o Estatuto. A cada 20% dos votos é indicado um membro. Após aberto o prazo de inscrição de chapas, foram dados informes da agenda da categoria, como os protestos realizados na segunda, dia 14, contra o PLS 555, que tramita no Senado, e a realização da plenária de análise de conjuntura política, que foi realizado na quinta-feira, dia 17, no Teatro da Escola Parque 308 Sul. Encerrado o prazo de composição de chapas, foram apresentadas 2 listas para disputar as 5 vagas na comissão eleitoral, sendo eleitos os integrantes da chapa dos bancários, com 289 votos contra 41 da chapa oposição bancária. São eles: Carlos Cordeiro, Conceição Costa, José Amadeu Antunes Alvarenga, José Avelino Barreto e José Francisco Soares. Em nome da comissão eleita e empossada, os bancários Carlos Cordeiro e José Amadeu se comprometeram com a lisura, a independência e a transparência na organização de todo o processo eleitoral. Com a escolha e a posse da comissão eleitoral, o processo de eleição da nova diretoria do sindicato foi iniciado. Nos próximos dias, os membros da comissão se reunirão e definirão o cronograma eleitoral. Termina aqui mais um informativo bancário. Para mais informações, acesse bancariosdf.com.br.